Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Felipe, eu sou arquiteto de soluções da AWS, Amazon Web Services, e nesse vídeo nós vamos continuar a nossa introdução a migrações. Nessa segunda parte, a gente vai falar sobre a segunda parte de uma jornada de migração, que é a parte de mobilização. Como nós vimos, né, a nossa migração, a nossa jornada para a nuvem, ela passa por três etapas. A primeira que nós comentamos no vídeo anterior é a de avaliação, e é onde eu vejo ali, defino as estratégias iniciais para o meu ambiente. O que é que eu vou aposentar, o que é que eu vou trazer, se eu vou modernizar ou não. E agora, na segunda parte, na de mobilização, é onde a gente vai entrar com mais profundidade nisso, preparar a migração e aprender com experimentos. Então, esse é o tema desse nosso segundo vídeo, a etapa de mobilização. E legal, eu olhei para o meu ambiente, entendi o que eu tenho, defini minhas estratégias e agora vamos pensar aqui em quais os fatores chaves de sucesso que a gente percebeu aqui, a AWS percebeu, baseando-se na nossa experiência de migração, que são importantes para que a migração ocorra bem, né? São fatores, elementos críticos que envolvem a empresa toda, não é apenas algo relacionado à TI. Migração é algo que permeia todo mundo, não é uma tarefa de TI. Pode até ser no caso ali de um ambiente, por exemplo, ou poucos ambientes, mas no geral vai tocar em mais áreas do negócio. O primeiro fator, tendo isso em mente, é a questão de ter apoio executivo. Então, nessa etapa de migração, tem que ser algo onde eu tenho que ter o buy-in a nível de diretoria, a nível de C-level, e que isso venha como uma estratégia de negócio. Se isso não acontecer, você vai ter algo ali descentralizado, onde cada um vai por um caminho, no final você não tem uma estratégia, tem ali um amontoado de pessoas diárias tentando compor uma ideia, mas sem estrutura. Então, a partir do momento que você tem alguém ditando o ritmo, dizendo para onde a empresa tem que ir, tudo isso se alinha e o negócio passa a funcionar, né? Eu não estou simplesmente migrando um ambiente, parando, por exemplo, parte do negócio porque eu preciso fazer uma transição por fazer. O negócio passa a entender os benefícios e vai apoiar nesse processo. O segundo ponto a definir é uma estratégia cloud first. É basicamente inverter a pergunta. Muita gente pergunta, muitos clientes geralmente têm isso de, por que eu tenho que fazer isso na nuvem? Então, agora a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente pensa especialmente em ambiente novo é por que isso não pode ir para a nuvem, né? Por que eu teria que comprar um servidor, esperar chegar, instalar, ter o custo de operar aquilo, ter o CAPEX para comprar? O que existe ali naquela nova aplicação, ou naquela aplicação que é tão diferente que eu não posso ali subir na nuvem mais fácil, né? O terceiro ponto é começar a pensar em mudanças organizacionais, definir o seu novo modelo de operação, política, processo, modelo de custo, pensar em capacitação do time de forma contínua. Quando a gente fala de AWS, a gente está falando de mais de 200 serviços e é um número que cresce a todo ano. Então, como eu mantenho o meu time atualizado, obviamente que é improvável que você vá usar os 200 serviços, mas é importante saber ali das novas tecnologias e saber tirar o proveito delas na nuvem, né? O quarto ponto é repensar um roadmap de adoção. Se eu tenho muitas máquinas no meu ambiente, eu posso fazer uma migração gigante de uma vez só? Posso, mas qual o caminho tradicional de sucesso? E em ondas? Nessas ondas a gente vai entendendo, aprendendo o que funciona, dá passo para trás, refina processo, refina modelo de negócio e a gente vai de novo numa nova onda com as lições aprendidas. Então, para que aquela migração grande ali, Big Bang que a gente chama, né, seja um Big Bang de sucesso e que a gente saiba exatamente o que vai acontecer, esse processo de iterar e aprender é muito importante. O quinto item é o estabelecimento do que a gente chama de centro de excelência de cloud, em cloud. A, a gente sabe que nuvem é algo novo para empresas, são muitas áreas envolvidas, então ter um time centralizado focado nisso, que vai orientar, definir, estabelecer métrica, estabelecer regra, procedimento, isso é muito importante. É o que a gente chama ali de core team, né? Ele que ajuda os outros times a tomarem decisões.
Então, como eu comentei um pouco na parte de operação, você precisa de padrões. Então, como eu estabeleço ali guardrails, muretas de segurança, proteções para que quando o meu ambiente estiver começando na nuvem, imagina que eu tenho lá os meus desenvolvedores, como é que eu auxilio ele a fazerem deploys de aplicação sem se preocupar com muitos detalhes, como é que eu dou a base para que essas pessoas trabalhem de forma adequada na nuvem, como eu estabeleço políticas de segurança, quais ferramentas de monitoramento, de login, de controle de acesso, como eu limito o custo por projeto, por exemplo, para que quando você coloque sua aplicação, ou o usuário coloque sua aplicação, ele não tenha que ficar olhando para isso, tá? Ele já tem uma base ali bem legal. E por fim, questão de experimentação, né? O cliente que não experimenta geralmente vai fazer o menor uso das vantagens da nuvem. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu vou levar o meu ambiente do jeito que ele está atualmente, vou ser mais conservador. É uma estratégia válida. Mas em paralelo ou na sequência, né, monte um plano de experimentação. Como que a minha aplicação vai funcionar com um banco de dados open source? Eu realmente preciso manter essa licença? Será que outra tecnologia não vai ser capaz de entregar mais valor? Isso vai entender melhor, isso vai te ajudar a entender a tua estratégia melhor. Então, isso fala bem com o roadmap de adoção, com a parte de iteração, né? Aproveita aí para iterar e testar. Com isso em mente, ou seja, com a empresa tendo todos esses conceitos na sua cabeça, a migração acontece mais fácil. Aí se torna uma questão de aterrissar esse plano e executar. E isso é uma tarefa onde geralmente a AWS, seu ecossistema de parceiros, apoia e consegue ajudar, né? Até porque a AWS ela tem muita ferramenta pronta. A nuvem tem muita tecnologia já embarcada nela para que a gente possa monitorar, reagir, ajudar a TI nessa tarefa de migrar essas coisas para a nuvem rápido e de forma segura. Então, desde estabelecimento de padronizar sistema operacional, Golden Image de máquina virtual, ferramenta de segurança, de identidade, monitoramento de rede, armazenamento, solução de armazenamento pronta, solução de banco de dados pronto, ou seja, o meu DBA ali ele não vai precisar gastar tempo dele instalando patch. Qual a ideia? Eu consumo um serviço de banco de dados e a AWS cuida do gerenciamento das tarefas administrativas relacionadas ao banco de dados e você passa a pensar ali nas consultas que você faz em cima dele, na lógica de negócio das aplicações e como elas interagem com o banco de dados. Então a AWS tem ferramenta de monitoração, mecanismo de controle. O que é que acontece se eu tiver acesso indevido em determinado servidor? A gente consegue definir isso utilizando o ferramental da nuvem. E um ponto importante também é ter sempre aí o modelo de treinamento e formas de ter esse aprendizado de novas ferramentas é importante, né, para adotar a AWS facilita todos esses processos. A AWS ela pode ajudar em todas essas camadas, tem muita coisa pronta. E quando você chega na nuvem, você não precisa inventar tudo do zero. Já tem coisa que você pode usar logo de cara e já sair com um ambiente ali redondo, né? E como é que a gente faz isso? Pensando no início, a gente tem algo que a gente chama do AWS Control Tower. Geralmente ali é o primeiro serviço que os clientes usam. Ele é baseado nas nossas experiências com diversas contas, com arquiteturas, com ambientes. E ele ajuda você a montar essa base inicial na nuvem que eu comentei anteriormente. Como eu estabeleço esses padrões, ligo as ferramentas necessárias, como eu estruturo as contas, como eu estruturo permissões, e a partir daí o meu ambiente começa a trabalhar. Então, desde a camada de controle, configuração de ambiente, controle de custo, tudo isso ali você vai num wizard estar respondendo perguntas e recebendo ali as melhores práticas recomendadas e no fim das contas a ferramenta ajuda a preparar o ambiente. Isso é um processo de melhoria contínua, tá? Então, à medida que o negócio vai refinando e aquelas etapas anteriores vão acontecendo, você consegue ir alterando esse ambiente, a gente chama esse ambiente de landing zone, tá? Para que ele esteja sempre aderente ao que foi definido e ao que funciona para o teu negócio.
Então, começar pelo AWS Control Tower é um excelente começo. O serviço não tem custo, tá? Então, o que a gente vai pagar é o que a gente provisiona através dele. Então, provisionei alguma ferramenta ali da área de conhecimento de segurança que tem um custo, então você paga meio que por essa outra ferramenta. O AWS Control Tower por si só não tem custo atrelado, tá? Eu falei sobre o Centro de Excelência em Nuvem, então vamos pensar aqui quais seriam as principais funções dele, né? Como eu falei, ela é um time focado ali em definir regras, processos, orientar a empresa. Importante dizer, é um time multidisciplinar, tem pessoal de TI, tem pessoal de segurança, tem pessoal de negócio, justamente para que não seja algo ali sem gesso nenhum e que também não seja algo totalmente engessado, né? Seja algo aderente ao que a empresa precisa. Então, desde identificar quem são as pessoas-chave, definir programa de treinamento, como eu vou desenvolver esse skill em nuvem, eu contrato, eu treino, que ferramentas eu uso, o que eu tenho hoje que se mantém, o que eu tenho que trocar, o que me atende, o que não me atende no futuro. Esse é o time que vai tomar esse tipo de decisão. Inclusive no que diz respeito ali ao desenho das equipes, né? Eu preciso ter times mais ágeis, eu quero ter times menores, eu quero iterar mais rápido. A ideia desse time é orientar e coordenar esses processos. Outra parte é a questão de modelo operacional. As coisas vão mudando, né, com o passar do tempo e a gente precisa estar sempre atento, pensando em um ambiente on-premises. Hoje, se um servidor cai, a gente vai no data center, ver se a luz está ligada, vai ter que apertar botão, fazer tudo isso. Como é o runbook disso na AWS? Se uma máquina para de trabalhar, o que é que eu tenho que fazer, por exemplo? Então, essa definição desse processo de monitoramento, de log, de como eu provisiono os meus recursos, ou seja, vamos pensar no ambiente de uma empresa, né? Será que todo funcionário da empresa pode criar uma máquina virtual a qualquer hora, a qualquer momento? Como é que eu defino como vai ser o provisionamento de recurso? Vai ser algo automatizado via uma ferramenta? Alguém pode ir lá manualmente e subir algo? E gestão disso tudo, se eu quiser saber quem mudou ou provisionou alguma coisa. Tudo isso tem que ser pensado e utilizando a nuvem, a ferramenta AWS, isso é facilitado, tá? Outra camada importante no que diz respeito à continuidade de negócio é a questão de política e mecanismo de recuperação de desastre. O quanto de tolerância à falha a minha aplicação tem que ter? Do ponto de vista de arquitetura, a gente costuma dizer, né, que tudo pode falhar. Então, eu tenho que desenhar uma arquitetura que suporte os níveis de falha que o meu negócio precisa. É algo crítico que eu simplesmente, se tiver um problema, eu chaveio já para outro data center. É algo em que, beleza, em caso de um desastre, de um problema, eu consigo esperar uma hora, meia hora para ter um ambiente novo. Tudo isso tem que ser levado em conta, né? Cada área de negócio, cada aplicação vai ter requerimento, mas a nuvem ela te dá esses elementos que permitem ter disponibilidade. Existe o conceito de zona de disponibilidade que existe aqui na AWS, onde a gente tem data centers dispersos dentro de uma região geográfica, com provedor de elétrica e link diferente, para que se um tenha falha, o outro siga operando. Ou seja, eu posso ter ambientes ativo-ativo, por exemplo. E eu posso ter também até aplicações e bancos de dados em múltiplas regiões, né? Eu quero ter um banco de dados aqui no Brasil, replicando para os Estados Unidos, por exemplo. Se algo extraordinário acontecer em um país, eu tenho uma operação global em que tudo segue funcionando lá em outro lugar, né? Tudo isso são ferramentas que temos, são elementos da plataforma e quando alinhamos ali com o negócio, a gente consegue ter um plano com as camadas que cada ambiente tem que ter. E lembrando, mais uma vez, né, melhoria contínua. Ter que sempre revisitar isso, sempre vão ter novas ferramentas, vamos atualizando e revisando esses processos de modelo operacional. E por último, questão de segurança e conformidade, compliance, né? Quais são as diretivas, qual é o meu modelo de compliance? Na nuvem,
É muito fácil definir, por exemplo, eu quero que todos os meus discos estejam encriptados. Mas quem que define isso, né? Baseado no quê? A minha empresa tem que seguir alguma regra? Existe alguma regulamentação de mercado que eu tenho que seguir? Como eu estabeleço padrões para detectar e inspecionar se alguém ali não está seguindo as regras, né? E reagir antes que eu tenha um imprevisto. Aqui na AWS a gente usa o termo, né, a expressão que segurança é job zero. A gente tem muita ferramenta e em geral é mais fácil implementar tudo isso na nuvem. Especialmente porque você vai ter visibilidade total do que existe aqui. Diferente ali do que você tem num ambiente tradicional. Você consegue ter visibilidade mais fácil de quem fez, quando fez, por que fez e tomar ações mais rápidas. Se alguém fez uma mudança que não deveria, subiu uma máquina virtual muito grande, isso é algo que não deveria acontecer, você pode disparar um alarme e tomar uma ação. Qual ação eu vou tomar? Pode mandar desligar, posso mandar uma notificação para a pessoa, e aqui é que a gente tem que começar a tomar esse tipo de decisão. Sempre lembrando de usar as ferramentas de visibilidade, né, que a AWS oferece. É muito fácil, por exemplo, ter um inventário de tudo que você tem na nuvem do que em um ambiente tradicional. Então, essa é a ideia desse segundo vídeo, tá, pessoal? Mostrar um pouco dos detalhes que a gente tem que começar a pensar quando a gente fala de migração, toda essa segunda parte de mobilização. Obrigado mais uma vez pelo tempo. Se tiver algum projeto ou quer falar aí com a AWS, tem um link aqui do QR Code. Tem gente para te ajudar, tá? No último vídeo, a gente vai comentar um pouco mais sobre a migração em si e ferramentas que podem auxiliar. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou André Felipe, arquiteto de soluções da AWS, e até a próxima.